que nos edifique por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura do verso 8 ao verso 15. Colossenses 2, de 8 a 15. Após a leitura do texto, pedimos aos irmãos que continuem com suas Bíblias abertas para a exposição. A você que nos acompanha de casa, separe esse momento para que você possa se concentrar no estudo da palavra e não se distrair. A palavra do Senhor nos diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Meus irmãos, a semana passada nós vimos na exposição do verso 1 ao verso 7 dessa carta, que Paulo mostra com bastante ênfase o seu trabalho pastoral em defesa da fé. Nós vimos que o tema do verso 1 ao verso 7 é Paulo, o pastor apologeta ou defensor da fé. E nós percebemos que essa primeira parte do capítulo 2 serve como uma preparação para aquilo que Paulo vai falar nos versos seguintes, especialmente do verso 8 até o verso 23, porque nós vemos aqui nesses versos que Paulo combate 4 perigos que rondavam a igreja de Colossos. Eram 4 ensinamentos falsos que estavam ali no seio da igreja, e que eram de fato uma grande ameaça para a igreja de Colossos. Nós vimos que aqui já nos primeiros séculos a igreja cristã já lidava com uma doutrina que veio se solidificar no segundo século, que ficou conhecida como gnosticismo, mas já nos primeiros séculos as raízes dessa doutrina estavam lá. Ela se estruturou posteriormente, mas a sua base já estava aqui formada. A heresia gnóstica, que nessa época aqui ficou conhecida como a heresia de Colossos, que era uma mistura de elementos da filosofia grega com elementos do judaísmo, os ritos do judaísmo e as religiões de mistério do Oriente. Então esse caldeirão de coisas é que formava isso que ficou conhecido como gnosticismo. Então Paulo teve um trabalho muito grande como pastor. Apesar de ele não ter pisado seus pés na igreja de Colossos, é possível que ele tenha passado por essa cidade numa das suas andanças, mas não conhecia a igreja, mas ele entendia o seu papel e a sua responsabilidade pastoral
com esta igreja. Então, como eu falei, dos versos 8 a 23, Paulo combate, no texto que nós vamos ler hoje, a filosofia humana, o humanismo. Ele começa falando aí: cuidado que ninguém possa enredar vocês com a sua filosofia e vãs sutilezas. Paulo vai combater também, versos 16 e 17, o legalismo. Havia um grupo na igreja que era muito dado ao legalismo, a proibir coisas que a Bíblia não proibia. E nós observamos, meus irmãos, que esta não é uma característica daquela época. Nos nossos dias também existem os legalistas, aqueles que se apegam a coisas pequenas, às vezes até que não são bíblicas, e trazem para dentro do círculo cristão e impõem sobre as pessoas esse peso que Deus não cobra delas. E às vezes negligenciam preceitos importantes da lei, como Jesus fala: a justiça, a misericórdia e o amor. Então, versos 16 e 17, Paulo combate o legalismo. Nos versos 18 e 19, Paulo combate o misticismo. Os irmãos podem observar aí que ele fala de algumas pessoas que tinham supostas visões. Vejam que essas coisas não são próprias do nosso tempo. Algumas pessoas acham que algumas práticas místicas do meio evangélico, principalmente presentes no ambiente neopentecostal, é coisa nova, moderna. Não é. Essas coisas já são muito antigas. E Paulo diz que parece que alguns ali estavam tendo supostas visões com anjos e coisas dessa natureza. E por fim, Paulo combate nos versos 20 a 23, e aí nós vamos ver isso a partir nas próximas exposições. Ele combate o ascetismo, que é um estilo de vida monástica. O que é o monasticismo? Os irmãos sabem, nós estamos estudando aqui no domingo pela manhã, que no segundo e no terceiro século, por conta das heresias que estavam entrando na igreja, depois que Constantino promulgou o Édito de Milão, muita gente entrou na igreja sem conversão, inclusive passou a ocupar cargos. Muitas heresias passaram a fazer parte do culto, da liturgia e da vida das pessoas. A reação a esse movimento foi o que ficou conhecido como monaquismo ou monasticismo. Alguns irmãos, desejosos de viver uma vida piedosa, passaram a se enclausurar, a se afastar da vida comum para viverem uma vida mais afastada, dedicada ao jejum, às orações, à leitura e daí por diante. E Paulo fala que na igreja de Colossos havia esse grupo também, e ele fala isso nos versos 20 a 23, quando ele diz que alguns estavam dizendo, ele diz: não vos sujeiteis a ordenanças, final do verso 20, não manuseeis isto, não proves aquilo outro, não toques aquilo. Ou seja, alguns que estavam trazendo vários preceitos que na verdade não tinham nada a ver com a Escritura. Então vamos ao texto de hoje, visto que esses três males que Paulo combateu na igreja de Colossos, nós vamos ver nas próximas semanas. Versos de 8 a 15, Paulo combate as filosofias vãs, mostrando quem é Cristo, a suficiência de Cristo para todas as coisas. Eu entendo que esse é o tema central aqui. Paulo vai mostrar que não existe coisa melhor para a gente fazer quando a heresia bate a porta, senão ensinando aquilo que é correto, a suficiência de Cristo. Vamos então? Verso 8. Eu quero ler novamente. O texto diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Meus irmãos, essa expressão que aparece aí no início, cuidado, é como se Paulo estivesse dizendo: preste atenção, fique alerta. Vocês que foram resgatados do império das trevas, como ele menciona no capítulo 1, vocês já não fazem parte mais do império das trevas,
Vocês foram transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Cuidado para que vocês não voltem a ser escravos das filosofias e das vãs sutilezas que estão presentes no meio de vocês. E a expressão que ele usa aí é interessante, enredar, porque essa palavra para nós ela não significa muita coisa. O que é enredar? Literalmente significa tornar cativo, levar alguém cativo. É você conduzir alguém, no caso aqui, a uma doutrina falsa. É você desviar alguém da verdade, desviar alguém do curso, do caminho. Paulo diz: cuidado para que vocês não sejam levados escravos, para que ninguém enrede vocês por filosofias vãs. Algumas pessoas às vezes elas abandonam a igreja, e a gente, na nossa lida diária com a igreja, a gente percebe isso acontecendo. Elas dizem assim: olha, eu me afastei da igreja porque eu descobri a verdade. Eu percebi que durante todo esse tempo me ensinaram só um lado da coisa, até que os meus olhos abriram e me apresentaram o outro lado, e eu descobri que o outro lado faz mais sentido. Meus irmãos, de fato essa pessoa não descobriu a verdade. O que aconteceu foi que ela foi capturada pelo engano e abandonou as verdades do Evangelho, nas quais supostamente ela estava firmada, e foi enredada, foi levada cativa para esta filosofia vã, enganosa, vazia e sem sentido. Porque é exatamente isso que significa vã filosofia. Vã filosofia que Paulo está se referindo aqui é todo e qualquer pensamento ou estilo de vida que exclui Deus. Um sistema de comportamento, de crenças, de prática que exclui completamente Deus. Pode até fazer sentido do ponto de vista da racionalidade humana, mas se desconsidera a realidade de Deus, é uma sutileza, é uma vã sutileza, é um engano. E é importante a gente destacar que Paulo estava falando aqui num contexto de filosofia grega. Meus irmãos, é impressionante como a cultura, o pensamento se desenvolveu nessa época. As mentes mais pensantes viveram nessa época. É tanto que quando a gente fala hoje de desenvolvimento do pensamento humano, a gente precisa remeter à filosofia clássica. Os pré-socráticos, Sócrates, o seu discípulo Platão e o discípulo de Platão, Aristóteles. É interessante que quem estuda o desenvolvimento do pensamento humano percebe que o que acontece hoje é apenas um desdobramento de ideias e conceitos que já foram defendidos anteriormente, de tal modo que o pensamento moderno nada cria, ele apenas desenvolve ideias que nós já encontramos nesses grandes homens do passado. Mas qual é o ponto aqui? Apesar deles serem muito inteligentes, e digo que muitos deles foram instrumentos de Deus, como por exemplo Platão, a filosofia, a teologia, por exemplo, dos pais da igreja, especialmente a teologia agostiniana, ela tem como base o pensamento de Platão. E muito do pensamento de Platão, de alguma forma, se aproxima com o pensamento bíblico, apesar de ter muita coisa distante. O mesmo acontece com Aristóteles. Os filósofos do período da escolástica, e aí a gente destaca o principal deles, Tomás de Aquino, baseou o seu pensamento teológico em cima do pensamento de Aristóteles. Mas todos estes que desconsideram Deus são considerados por Paulo como defendendo uma filosofia vã.
Quantos homens inteligentes no nosso tempo, quantas pessoas capazes, mas que acabam se confundindo nos seus próprios raciocínios. Nós temos um exemplo muito claro, eu não vou citar o nome dele, mas sou um pastor presbiteriano, ao meu ver, uma das mentes mais brilhantes que o Brasil tem, e não só no meio evangélico. Uma mente impressionante, a capacidade dele, mas que hoje já abandonou os elementos fundamentais da fé. A sua filosofia é vã. E quantos têm seguido ele? Inclusive, esse já é um outro exemplo. A gente tem um exemplo mais recente. Ontem a gente viu um pastor aí muito conhecido, midiático, né, dizendo que nós precisamos fazer uma releitura. Já é outro, tá? Esse que eu falei primeiro era pastor do nosso meio. Esse já é de uma outra denominação, dizendo que nós precisamos fazer uma releitura da Escritura. A Bíblia, segundo ele, já não fala mais as necessidades do homem moderno. É isso que Paulo está chamando de vã sutileza. É uma mente brilhante, mas com a sua sutileza tem arrastado muitos. Quantos jovens hoje, que já foram crentes, mas que hoje são arrastados por estes falsos mestres, que nada mais são enganadores, porque distanciam as pessoas do evangelho bíblico, do evangelho genuíno de nosso Salvador. A respeito disso, eu leio algum texto aqui com os irmãos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 15. Os irmãos, apesar de eu estar falando assim bem rápido, os irmãos quiserem participar, fiquem à vontade, tá? Em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E no capítulo 16, verso 6, do mesmo evangelho de Mateus, Jesus diz: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eram religiosos, líderes religiosos da época de Jesus, e Jesus, cuidado com o fermento dos fariseus. E qual era o fermento dos fariseus? O legalismo, ou seja, uma vã filosofia que, apesar de aparentar religiosamente bíblica, estava completamente longe do evangelho. Cuidado com as falsas filosofias vãs. O apóstolo Pedro, meus irmãos, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 17, ele diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Olha, parecido com o que Paulo fala no verso 8, cuidado, acautelai-vos, não suceda aqui, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Eu acho interessante isso aqui, porque Pedro, ele aventa a possibilidade de que algumas pessoas que mesmo estejam firmadas no evangelho, elas possam descair, não da graça, mas momentaneamente elas podem balançar na fé por conta desses falsos mestres que trazem uma vã filosofia. E aí é interessante a expressão sutil. E eu entendo que quando Paulo fala aqui de uma filosofia sutil, Paulo está querendo chamar a atenção para o fato de que esses ensinamentos falsos, eles não são muito distantes do evangelho verdadeiro. É por isso que o falso ensinamento engana, porque ele não é muito díspare, ele não é muito distante do evangelho verdadeiro. Não é como se você estivesse diferenciando preto de branco. A vã sutileza, o falso ensinamento, é sempre como se você estivesse diferenciando tom sobre tom no que diz respeito à questão teológica.
É por isso que muitas pessoas são levadas, porque elas dizem assim: esta pessoa fala muito bem de Cristo, fala muito bem da obra de Cristo, fala de Deus, fala da obra do Espírito Santo, mas as pessoas não percebem que na base do pensamento de muitos desses está um ensinamento herético, falso, e elas não percebem isso, porque é sutil. Agora, de onde vêm, meus irmãos, essas vãs filosofias e sutilezas? Paulo continua. Veja o que diz aí o verso 8 ainda. Ele diz que vem da tradição dos homens e do rudimento e dos rudimentos do mundo. Quando Paulo fala aqui de tradição dos homens, é muito provável que ele estivesse pensando exatamente no protognosticismo, porque o protognosticismo era uma junção de elementos de várias partes, como eu mencionei, e que faziam parte da tradição humana. Elementos do judaísmo, elementos da filosofia grega, elementos da religião de mistério, das religiões de mistério do Oriente, e tudo isso formava uma tradição que rivalizava com o cristianismo. Não era tradição apostólica, porque a Bíblia diz que nós devemos seguir a tradição boa. Aliás, nós somos considerados uma igreja tradicional exatamente por isso. Apesar de que essa palavra ela ganhou uma nova conotação, tradicional às vezes é associado com alguém que não expressa emoções, é alguém que não expressa emoções no culto e daí por diante. Mas a palavra tradicional, e nós nos encaixamos nessa tradição protestante, são aqueles que abraçam a tradição bíblica, o ensino bíblico, mas também a tradição da história da igreja, os seus documentos, credos, confissões, catecismos. Nesse sentido, sim, nós devemos abraçar a tradição. Mas o que Paulo está chamando aqui de tradição eram tradições humanas que rivalizavam com o cristianismo. E de que eles abriam mão quando havia esse conflito? Do cristianismo, e abraçavam a tradição. Mas a outra fonte dessa vã filosofia, Paulo diz ainda aí, ele fala dos rudimentos do mundo. A palavra rudimento aqui significa algo que é básico, aquilo que é basilar. Em termos do que Paulo está falando aqui, é o ABC da fé, ou as antigas tradições e ensinamentos que esses irmãos foram criados e que eles ainda tinham logo no início da fé, mas com o passar do tempo, depois que eles saíram do ABC e começaram a ganhar um conhecimento maior, eles deixaram esses rudimentos, o ABC da fé, e agora começaram a progredir. O que Paulo está dizendo é: não voltem a esses rudimentos, porque vocês não estão mais na cartilha do ABC da fé. Portanto, não voltem a essas práticas. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, dito de maneira mais clara e objetiva, já passou o tempo de vocês caírem nessas bobagens. Vocês já devem ter ou deviam ter maturidade suficiente para não voltar aos rudimentos do mundo. Uma analogia para a gente aqui pensar é, por exemplo, um adolescente ou um jovem que volta a ter o comportamento de um bebê, pedindo mamadeira, falando as palavras trocadas. Quando era criança, isso era bonito, né? Os pais não acham bonito, as pessoas idosas, os mais velhos não acham bonito quando a criança fala uma palavra errada. É engraçado. Mas ninguém acha graça quando um adulto começa a falar errado para chamar a atenção. O que Paulo está dizendo é: não voltem a esses rudimentos, a esse período elementar em que vocês estavam nas fraldas cristãs. Não voltem a isso, porque vocês já estão
em outro patamar. Agora, a partir do versículo 9, nós vamos observar que Paulo, ele tem uma metodologia interessante de combater a heresia. Ele não fica debatendo, ele não fica procurando motivos para suscitar contendas. Paulo combate a heresia ensinando o que é correto. E eu entendo que esse é o nosso papel, meus irmãos, também. O nosso papel, e aqui falando já num contexto moderno, não é ficar debatendo nas redes sociais, apesar de que eu entendo que há momentos que exigem isso, você dá uma exortação ou mostrar a verdade ali publicamente. Mas eu acredito que se nós, e eu falo aqui especialmente nesse momento, nós líderes, se nós instruíssemos mais as ovelhas na verdade, não haveria essa necessidade da gente ficar o tempo todo beligerando com um e com o outro, brigando, trocando farpas, como se fosse uma coisa pessoal. E é isso que Paulo faz. Ele combate essa heresia, essas vãs sutilezas, falando quem é Cristo, que era exatamente Cristo que estava sendo atingido com o protognosticismo. Vamos então? Verso 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vejam que no final do verso 8, Paulo diz que eles não deveriam seguir essas vãs sutilezas, porque eram conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E aí ele vai dizer quem é Cristo, e ele diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui literalmente é que a plenitude da divindade habita num corpo físico. Ou seja, a própria essência de Deus está num corpo, o corpo de Cristo, com todos os seus atributos. E isso foi chocante, porque você imagina que numa cultura e onde o pensamento que se desenvolvia, o pensamento popular era: a matéria é má, o corpo é mau, o que é bom é o espírito. Esse dualismo grego, é muito presente naquela cultura, era presente e está presente nos nossos dias também. Essa ideia de que o corpo é mau, de que a matéria é inferior e que importante mesmo é o espírito, isso não é pensamento cristão. É tanto que quando a Bíblia fala de redenção, fala da redenção do homem como um todo, aspectos espirituais, a alma ou o espírito, e o seu físico também. Se o corpo não fosse importante, Deus deixaria ele no túmulo e ressuscitaria só a alma, ou ressuscitaria a alma, não, que a alma não morre, mas manteria só essa dimensão da existência humana não material, a alma. Mas Deus ressuscita o corpo. E quando Paulo diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Paulo usa a mesma expressão que os gnósticos ou protognósticos usavam em relação a Deus. Eles diziam que Deus era o pleroma, somente Deus é pleno, somente Deus é absoluto em si mesmo. E esse mundo foi criado por emanações de Deus, como eu já falei aqui, que são espíritos inferiores que fluíam de Deus e deram origem à matéria. Mas não foi Deus que criou o mundo material. O que Paulo está dizendo é: vocês dizem que Deus é o pleroma, eu quero dizer para vocês que esse pleroma é Cristo. Nele habita corporalmente, a expressão pleroma, e é plenitude. Paulo diz que a plenitude da divindade está em Cristo.
Havia uma heresia na época que dizia que Cristo ele tinha uma aparência fantasmagórica. Ele era como um fantasma. Você olhava e ele tinha aparência de corpo físico, mas se você fosse tocar, não tinha corpo ali. Essa era uma heresia muito comum na época. Inclusive os concílios debateram sobre isso, afirmando que de fato Cristo se encarnou. E aí Paulo diz que esta plenitude da divindade estava em Cristo, nele habita. Eu quero fazer uma aplicação aqui, porque existe, meus irmãos, uma seita hoje muito conhecida, e aqui eu não costumo às vezes mencionar nomes, mas é preciso dar nomes aos bois para que os irmãos possam identificar. Existe uma seita muito conhecida nos nossos dias que nega a divindade de Cristo, entende que ele é um ser iluminado. Na verdade, as religiões são assim. Algumas religiões entendem que Jesus foi um ser iluminado, um grande político revolucionário, um grande sociólogo, um grande economista, um grande psicólogo, um grande mestre, educador, mas não Deus. E uma seita muito conhecida, as Testemunhas de Jeová, negam a plena divindade de Cristo. Paulo diz aqui que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Agora, sabe o que é mais precioso nisso? É o que Paulo fala na sequência do verso 10, quando ele diz assim, aliás, o início do verso 10, ele diz assim: também nele estais aperfeiçoados. O que Paulo está dizendo é: ele é pleno, e nele vocês também são plenos. Do ponto de vista espiritual, e aqui nós defendemos a suficiência de Cristo para nós. Cristo é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos elevar o pensamento para nos tornarmos uma pessoa elevada, como a filosofia grega ensina, que o homem alcança a plenitude pela logosofia, pelo conhecimento. A partir do momento que ele conhece mais, ele vai se tornando mais evoluído. Paulo diz que não. Paulo diz que nós nos tornamos plenos em Cristo. É em Cristo que nós nos tornamos completos. E vejam, meus irmãos, nós não somos divinos, mas de alguma forma, quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos semelhantes a Ele, e recebemos os atributos dele, e passamos a demonstrar isso na nossa vida, e as pessoas percebem, as pessoas notam. O que Paulo está dizendo é: vocês estão aperfeiçoados em Cristo, vocês não precisam do aperfeiçoamento que é pregado pelos protognósticos. E ele diz mais, verso 10: ele é o cabeça de todo principado e potestade. Não existe nenhum ser espiritual, seja entre os anjos ou entre os demônios, os anjos caídos, Cristo é o cabeça deles. Ele é o cabeça de vocês, da igreja. Lembra que nós falamos sobre isso no texto, no início do verso, aliás, no capítulo 1, a partir do verso 13 até o verso 23, Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja, e aqui ele diz que Cristo é o cabeça, Senhor, de todo principado e potestade. E agora ele começa a falar sobre a suficiência de Cristo para a nossa salvação, para o nosso perdão e para a nossa vitória
a partir do versículo 11. Veja como ele diz isso. Nele também, observe que o também aí passa para a gente a ideia de que Paulo está seguindo o mesmo raciocínio. Ou seja, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo usa aqui uma linguagem do Antigo Testamento que era muito conhecida desses irmãos, a circuncisão. Mas ele diz aqui que nós fomos circuncidados, que aqueles irmãos foram circuncidados e nós que estamos em Cristo, não por mãos humanas, mas a circuncisão do despojamento da carne. O que é que a circuncisão significava no Antigo Testamento? Ela era um símbolo, era um sinal de que os filhos de pais que estavam em aliança com Deus também faziam parte daquela aliança. Com 8 dias de nascido, no 8º dia, o pai tinha que levar o filho para ser circuncidado. Ele tinha que circuncidar o seu filho. Este era um sinal. Agora é importante a gente destacar, irmãos, que desde o Antigo Testamento, o que validava que alguém pertencia de fato a Deus não era a circuncisão na carne, mas já era a circuncisão do coração. Eu quero ler com os irmãos um texto, Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, porque essa ideia de que a circuncisão ela aponta para algo interno, ou seja, uma mudança interna, já estava presente no Antigo Testamento. O texto diz, Deuteronômio 30, versículo 6: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. O que Paulo está fazendo aqui é ampliando esse conceito, dizendo o seguinte: que vocês foram circuncidados não por mãos humanas, mas o corpo do pecado que foi mortificado em vocês. É a circuncisão de Cristo, é um corte na relação com o pecado, é o despojamento da carne. Se no Antigo Testamento era o órgão sexual masculino que era puxado aquela pele e cortava, no Novo Testamento Paulo diz que esse simbolismo cru, ele foi substituído pela circuncisão do coração. Agora, por que Deus escolheu esse método, da circuncisão, o órgão sexual masculino de cortar a pele? É porque é através dele que o homem gera filhos pecadores. E o que Deus estava querendo mostrar desde o Antigo Testamento é que Ele queria cortar exatamente aquilo que gera filhos em pecado. No Novo Testamento nós sabemos que essas questões elas são mais internalizadas. É o nosso coração quem gera o pecado. É por isso que a circuncisão ela tem que acontecer no despojamento do coração, abandonando o pecado, para que o corpo físico externo ele não seja instrumento do pecado. É a circuncisão do despojamento do corpo da carne. E aí Paulo continua no verso 12, ele diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Essa passagem aqui, esse verso, guarde isso aqui, tem sido usada para defender o batismo por imersão e para defender a regeneração batismal, que é uma doutrina católica. Qual é o entendimento? É de que se Paulo está dizendo que tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo,
Ou seja, da mesma forma que Cristo morreu, foi para debaixo da terra, mas Ele ressuscitou, a analogia é: o batismo tem que ser imerso também, por imersão. Porque o que faz a analogia perfeita é: Cristo foi para debaixo da terra, pelo menos para a caverna, e ressuscitou. Da mesma forma, quando a pessoa é imersa na água, ela, da mesma forma que Cristo, ressuscita para uma nova vida. Então, esse texto tem sido usado como uma analogia do batismo. Só, meus irmãos, que primeiro, Paulo não está falando de batismo aqui. Paulo está falando de regeneração. Ele está falando de novo nascimento. Agora imagina, se todo batismo por imersão significasse de fato que a pessoa, pelo simples fato de receber o batismo, fosse regenerada, isso cai na doutrina católica da regeneração batismal. É a doutrina católica que ensina que no momento que a criança é batizada, ela é regenerada, ela é salva. É por isso que quando um adulto vai morrer, esse adulto é católico, a pergunta que se faz é batizado ou é pagão? Se for batizado, ótimo, mas se não for, tem que chamar o sacerdote para ele ministrar a extrema unção, ou a unção do moribundo, que é um substituto do batismo infantil no momento da morte, quando a pessoa está moribunda e que não pode receber o batismo, por exemplo, com água. Então o sacerdote vai ali e ministra a extrema unção. Paulo não está falando aqui de batismo, de regeneração batismal. Paulo está falando aqui, meus irmãos, de batismo espiritual. No momento que a pessoa recebe Cristo, ela ressuscita para uma nova vida. E qual é o ponto aqui? Aqueles que estavam mortos, e Paulo vai falar sobre isso no verso 13, nos delitos e pecados, no momento que ela recebe o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, aí sim, a conversão, ela ressuscita para uma nova vida, assim como Cristo saiu de entre os mortos, ressuscitando e sendo glorificado. Esse é o ponto. A obra de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Mas a partir do versículo, deixa eu só voltar aqui um ponto, a partir do versículo 13, mas antes dele, você que está nos acompanhando de casa, talvez não seja presbiteriano e tenha dúvida com respeito a isso. Por que nós batizamos os nossos filhos? Alguns dizem que até que nós somos católicos mansos, né? Ou primos dos católicos, porque nós batizamos os nossos filhos. Existe uma diferença muito grande. Os católicos batizam porque eles entendem que no batismo há uma graça especial, salvífica, que salva aquela criança que recebe o batismo. Nós batizamos com uma intenção completamente diferente. Batizamos porque nós entendemos que as alianças de Deus do Antigo e do Novo Testamento são as mesmas. Se os filhos da antiga aliança, eles recebiam sobre si o sinal da aliança, que era a circuncisão, os filhos da nova aliança devem também receber o sinal da nova aliança, que é o batismo. Mas a criança não entende ainda. E como é que batiza se ela não pode confessar a Cristo? Se ela não pode decidir por si mesma? No Antigo Testamento também, com 8 dias de nascido, os filhos dos crentes também não podiam decidir. E eles simplesmente recebiam. Agora, se aquele filho, quando crescesse, ele ia continuar servindo a Deus, aí já era uma outra questão. Da mesma forma, os nossos filhos hoje, nós colocamos sobre eles o sinal do batismo, em obediência à palavra de Deus, e cumprimos as nossas responsabilidades, lendo a Bíblia com eles, orando com eles, trazendo eles com frequência à igreja, com regularidade, para que na fase adulta eles continuem servindo o Deus dos pais. Mas o batismo que eles recebem na infância não garante nada, salvação, nem de criança, nem de adulto. Portanto,
É por isso que nós batizamos os nossos filhos, porque entendemos que a aliança é a mesma, o modo de administração que é diferente. Na antiga aliança era a circuncisão, que era o sinal; no Novo Testamento, o batismo, que é o sinal desta aliança. Seguindo, verso 13. Paulo começa a partir do verso 13 a falar sobre a suficiência da obra de Cristo para o nosso perdão, e aqui eu chamo a atenção: total. Olha como ele diz no verso 13: e a vós outros, crentes, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Meus irmãos, Paulo fala aqui no início do verso 13 sobre a nossa posição antes da conversão. E qual era a nossa posição? Qual era a situação daqueles irmãos? E ele diz: mortos. Pessoas não salvas, não crentes em Jesus. Eu não estou falando religiosa, não. Pessoas não crentes em Jesus, espiritualmente elas estão mortas. Elas são escravas do pecado. E como diz a Escritura, estão em rebelião contra Deus. Eu sei que isso pode soar duro, porque nós temos pessoas amadas, queridas da nossa família, amigos, colegas de trabalho, parentes, como eu mencionei, que não conhecem o Evangelho, e isso nos entristece muito. Mas a situação delas, espiritualmente, sem Cristo, Paulo diz: e a vós outros que estáveis mortos. E aí ele diz: vos deu vida juntamente com Ele. Para alguém ser salvo, é necessário que Deus opere um verdadeiro milagre. É por isso que ninguém se converte. Às vezes a gente pensa assim: não, se eu for mais enfático na minha fala, se eu for mais persuasivo, mais convincente, a pessoa vai aceitar Jesus. Não carregue essa culpa se você ainda não conseguiu converter ninguém, seu esposo, seu filho, porque você não vai conseguir fazer isso. Porque a pessoa longe de Deus, ela está morta, e o morto espiritualmente não tem nenhuma afeição e desejo pelas coisas de Deus. É necessário que Deus opere um milagre. É por conta disso que nós defendemos, e entre outras coisas, a doutrina da eleição. Porque ou Deus ressuscita a pessoa, e visto que Ele não ressuscita todos, significa que Ele ressuscita uns e outros não, porque ninguém pode sair da sua condição do jeito que está, sozinho. Ou Deus ressuscita, ou a pessoa permanecerá morta. E aí ele diz, Paulo, no final ainda aí do verso 13: perdoando todos os nossos delitos. Eu acho interessante que Paulo fala aqui, ele faz questão de generalizar. Ele não diz, ele perdoou os delitos. Ele usa aqui uma linguagem abrangente, perdoando todos os nossos delitos. Significa dizer que a obra de Cristo, ela é abrangente, profunda e eficiente. Ou seja, ela alcançou o nosso primeiro pecado e alcançou o último pecado. E nada nesse meio aqui, período que nós estamos vivendo, foge do alcance dessa graça perdoadora e misericordiosa de Deus. E isso deve nos impulsionar e nos constranger a viver uma vida de santidade, não de pecado, para que essa graça de Deus seja mais abundante sobre nós. O que ele está dizendo é que
Cristo perdoou, Deus perdoou em Cristo todo o nosso pecado. E aí vem o verso 14, que tem a ver ainda com o perdão pleno, e ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Que escrito de dívida é esse? Certamente Paulo está se referindo aqui à lei de Deus. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que Cristo, com a sua morte, ele cancelou a dívida justa dos mandamentos de Deus contra nós, contra aqueles que de fato estão debaixo da obra de Cristo, os discípulos do Senhor. Comentando esse versículo aqui, um autor chamado Hendrickson, ele diz o seguinte: a lei de Deus confrontava e acusava os transgressores com dura sentença. E aí ele cita Deuteronômio 27 e 26, que diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. O que Paulo está dizendo é que estes sobre quem a maldição da lei estava, nós, não tem mais essa maldição, porque Cristo removeu o escrito de dívida, trazendo sobre si as maldições da lei. Isso é maravilhoso, porque Deus diz assim: toda alma que pecar, essa deve morrer. E de fato tem que ser assim. O que foi que Cristo fez na cruz? Ele trouxe sobre si o pecado dessa alma, desse eleito, e é por isso que ele teve que morrer na cruz. Um autor chamado Arnold, eu menciono, ele comentando esse verso, ele diz: o lado acusador da lei morreu quando Cristo morreu. Todos os aspectos cerimoniais da lei terminaram com a morte de Cristo, e todas as penalidades, maldições e ameaças da lei terminaram também para todos os que creem em Cristo. Mas isso não significa que a lei moral não é válida para nós hoje como regra de vida. Ou seja, as maldições, as penalidades, as ameaças, elas foram lançadas em Cristo. É por isso que não repousa mais sobre nós. Mas isso não nos desobriga da obediência à lei moral de Deus. E nós ainda, quando as quebramos, ainda continuamos sofrendo as penalidades temporais da lei. Não a penalidade eterna, porque foi jogada sobre Cristo, mas as penalidades temporais ainda estamos sujeitos a elas. E aí ele conclui o verso 14 dizendo assim: removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Os documentos antigos, eles eram escritos em papiros ou em peles de animais. E algumas vezes, para economizar papel, os escribas, eles usavam um papiro que já tinha sido usado, escrito, e que de repente aquilo ali não valia mais. E ele então apagava, visto que nessa época a tinta não usava composto químico, então ela não penetrava naquele objeto, no papiro. Então ele apagava, usava uma esponja e apagava aquilo. O que Paulo está dizendo é que Deus fez isso, ele removeu o que estava escrito de sentença, de ordenança contra nós.
Quando o texto diz removeu inteiramente, a ideia é de que ele removeu a escrita de dívida. E ele diz mais, encravou na cruz. Talvez aqui Paulo tenha em mente quando alguém tinha uma dívida no mundo antigo, aquela dívida era escrita no papel, e quando a pessoa não pagava, aquilo era exposto ali em lugar público ou no próprio ambiente, no estabelecimento, mostrando que a pessoa devia. Ali tem um devedor. O que Paulo está dizendo é que esse escrito de dívida foi rasgado e Deus pregou na cruz para que todos vissem, exposto diante de todos, não deve mais. Essa é a ideia de ele encravou na cruz para dizer publicamente que aquele pecador foi absolvido, perdoado. E aí, por fim, meus irmãos, Paulo fala que a obra de Cristo, em primeiro lugar, ela é suficiente para a nossa salvação, é suficiente para o nosso perdão total, e aí no verso 15 ele diz que é suficiente para a nossa vitória também, porque Paulo diz assim: e despojando, verso 15, os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Com a sua morte, Cristo quebrou o domínio de Satanás. Usando uma linguagem nossa aqui, quebrou as pernas de Satanás. E ele diz aqui que o império das trevas foi despojado, ou seja, foi tirado as suas armas, a armadura. Ele ficou nu, não tem força nenhuma. Pastor, mas Satanás não continua atuando hoje no mundo? Continua, até onde Deus permite que a coleira vá. Mas ele foi despojado. E aí Paulo diz ainda, meus irmãos, e publicamente os expôs ao desprezo, a desgraça pública, a vergonha. Nós não precisamos temer Satanás, nós precisamos entender e estar cientes de que ele atua nesse mundo com a permissão de Deus, mas a gente não precisa ter medo de Satanás. Já viram algumas pessoas que às vezes dizem assim: eu vou orar em silêncio, não vou nem balbuciar, porque se Satanás ouvir, ele pode interferir e vai que ele impeça que Deus responda a minha oração. Ele não tem poder para isso. Ele atua, ele era um anjo poderoso, sim, ele continua. A Bíblia diz que ele foi atirado com fúria. Jesus diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, cheio de fúria. Mas a gente não precisa temer, porque eles já foram expostos, despojados, desprezados na cruz. Falta só o dia final para que eles de fato sejam lançados no lago de fogo, com a besta e o falso profeta. E por fim, Paulo diz assim: triunfando deles na cruz. Aqui nós temos a figura de um general romano. Era muito comum antigamente, quando um general voltava da guerra, ele entrava desfilando pela cidade. As pessoas iam para as vias públicas para verem aquele desfile do general vitorioso, e ele ia desfilando, triunfando, levantando o estandarte do império e cantando, e as pessoas, as multidões ali eufóricas, alegres com aquela vitória, e atrás vinham os soldados e reis vencidos. O que Paulo está dizendo aqui é que a vitória de Cristo foi tão esplêndida que ele triunfou de Satanás, ou sobre Satanás, na cruz. E Cristo fez isso publicamente. Ele foi sepultado, ele foi crucificado no alto, para que todos pudessem ver a sua morte e humilhação, mas também
para que todos pudessem ver que de fato ele era filho de Deus, como os soldados disseram. De fato, este é o Filho de Deus. Meus irmãos, nós chegamos ao fim do nosso estudo nessa noite. Não sei se os irmãos que estão aqui têm alguma pergunta para fazer. Primeiro, Paulo desmonta o argumento das filosofias vãs. Na próxima semana, nós vamos ver como Paulo combate o legalismo, essa praga que ainda existe hoje nos nossos dias e tem trazido males terríveis para a igreja do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, muito